E aí, pandinhas, tudo bem com vocês? Eu sou a Olivia Alves, esse é o canal lá do Pan, e no vídeo de hoje a gente vai falar um pouquinho sobre eleições. Não pula o vídeo, não foge, pelo amor de Deus, vamos falar sobre isso, é rapidinho, é só um videozinho curto. Talvez. Geralmente, quando eu falo sobre eleições, eu faço todo um caminho aqui para explicar a vocês como é importante fazer a pesquisa dos eleitores, em quem você vai votar. O único adendo que eu fiz é, por favor, não votem no Bozo. Passei aqui algumas dicas de como fazer busca e apuração. Eu vou colocar esse vídeo aqui no card, ele é bem antigo. Vocês vão estranhar meu cabelinho, mas é isso aí. Porém, esse ano é uma situação muito atípica na política. Eu não vou dizer que é atípica na política brasileira, porque eu acho que já é a terceira eleição seguida que a gente tem um BO desse. Não a terceira, né? A partir do impeachment da Dilma, quando entrou o Temer, a gente começou a ter esses conflitos. E bem, o Temer ali no poder não foi uma escolha pública, foi uma escolha deles mesmo, né? A votação ali, a democracia colocou a Dilma e aí rolou o impeachment, que foi por diversas situações que, enfim, políticas sociais que eu poderia explicar aqui, mas isso vai deixar o vídeo muito longo. Mas enfim, foi um golpe, né? Resumidamente falando. E aí a gente vem agora para as eleições de 2022. As eleições de 2022 traz uma polarização muito grande das eleições. Na última eleição a gente tinha uma certa polarização ali, mas ela estava bem equilibrada porque a gente tinha um número considerável de candidatos e tava conseguindo uma certa força ali durante as campanhas. Mas esse ano aqui a gente tá numa situação muito complicada, que a gente tá entre dois candidatos que são os mais fortes no momento. E esses dois candidatos têm uma força política que é surpreendente. Primeiro a gente tem o Bolsonaro, que apesar de ser um péssimo presidente, a gente tem que admitir que ele é um cara que conseguiu fazer uma manipulação em massa muito grande. Então a gente tem pessoas que veem ele realmente como a única opção possível para uma eleição. E o problema disso é que essas pessoas estão tão engajadas na pessoa Bolsonaro que, independente do partido que ele entre, independente do que ele faça ou fale, eles vão votar nesse cara. Por quê? A gente não tá aqui lidando com eleitores conscientes nesse momento. A gente tá lidando com pessoas que têm basicamente uma crença religiosa em cima do Bolsonaro. E foi criada essa crença devido à criação de um inimigo em comum, que seria o comunismo, seria o petismo, seria a corrupção, né? Que na verdade o governo dele é cheio de casos de corrupção, casos de envolvimento com milícias, casos de rachadinhas, casos de laranjas, enfim, tem uma porrada de coisa que a gente foi vendo nos últimos 4 anos, e até antes desses últimos 4 anos, quando ele passou 30 anos encostado no governo, ganhando dinheiro público pra não fazer porra nenhuma. Então a gente tem aqui esse cara que ele conseguiu conquistar em massa uma quantidade enorme de pessoas que, apesar da gente poder falar que elas são alienadas, na verdade, não é que elas são alienadas, é que elas escolheram seguir cegamente essa pessoa. Muitas delas, né? Algumas são alienadas, de fato, a gente não pode negar isso. Mas boa parte dessa galera, eles são conscientes das merdas que o Bolsonaro faz, mas eles preferem permanecer com o Bolsonaro. O cara é fascista, LGBTfóbico, ele é racista, e uma grande quantidade de pessoas que têm em comum esses pensamentos acabam abraçando as ideias dele devido ao fato dele estar seguindo a mesma linha de algo que eles não podem dizer em público, né? Porque, enfim, se você faz uma declaração racista sendo uma pessoa física, você vai ser presa, né? Você vai ter ali um seu julgamento. Agora, se você é uma pessoa política, como o Bolsonaro, ele vem falando merdas desde o início da campanha dele e nada tem acontecido. Então eles têm ali um porta-voz das merdas que eles fazem. E do outro lado, a gente tem o Lula. O Lula que passou por diversos casos de corrupção que agora estão vindo aqui os relatos, a gente vai descobrindo aos poucos que, na verdade, boa parte deles foram programados, né? A gente teve o Moro aí fazendo todo o engajamento desses casos como forma de fazer com que o Lula fosse preso mesmo para evitar que ele participasse das últimas eleições. Tudo isso deu certo, o cara realmente foi preso. Agora a gente tá descobrindo que tudo isso era mentira. Tanto que as pessoas que julgaram ele, que arquitetaram toda essa situação, estão lidando com processos, estão tendo que pagar indenização, tudo isso tá rolando na política brasileira, que tá pior do que House of Cards, cara. Eu não tô dizendo que o Lula é santo, tá? Não tô dizendo... Eu acho realmente que o governo Lula tiveram vários problemas. E eu entendo que a gente tá numa situação complicada nesse momento, porque é muito confuso você ter que lidar com um político que ele foi bom em alguns aspectos, mas nem tudo, ele deixou muitas coisas a faltar, e com um político que ele não faz porra nenhuma, mas ele é o único que tem uma força política o suficiente pra derrubar o outro. Então a gente tem aqui o Lula e a gente tem aqui o Bolsonaro. Eu sei que eu poderia levantar aqui que tem vários outros políticos que estão se candidatando e tudo mais, mas o ponto é, nenhum tá tendo força política.
A única pessoa que eu tinha o mínimo de esperança de conseguir se engajar nessas eleições e talvez se tornar uma oportunidade de ele realmente virar um presidente, dele começar a se envolver mais nas políticas e tudo mais, era o Ciro. E aí o Ciro me vem com a ideia de ficar falando merda na internet. Cara, o Ciro tá se envolvendo em tanta bosta, mas tipo, sério, ele tá falando tanta besteira que eu fico preocupada, de fato, com a carreira política dele futuramente. Por mais que o voto seja secreto, eu vou revelar aqui que na última eleição eu votei no Ciro, no primeiro turno. Porque o Ciro, ele tava sendo um ótimo político, ele tava fazendo ótimas jogadas políticas, ele falava sobre os assuntos importantes. Nessas eleições de agora, a única coisa que ele faz é falar mal do PT, falar mal do Bolsonaro, e ele fez a merda de falar mal da Dilma. A Dilma nem tá nas eleições, a Dilma tá de boinha na dela. E aí ele foi, tipo, extremamente babaca com ela deu uma resposta muito lady pra ele, por sinal. Tudo isso tá fazendo com que o engajamento do Ciro caia, e aí os eleitores do Ciro estão indo ou pro lado da esquerda lulista ou pro lado da direita bolsonarista. Não tá tendo um meio termo. Infelizmente, nessas eleições a gente não tá tendo meio termo. Toda essa situação, todas essas questões que estão acontecendo agora na política brasileira, elas são resultado de muita coisa que vem acontecendo desde os anos 2000. Na verdade, eu ouso dizer que desde a ditadura militar a gente tem aí uma influência nessas eleições de agora, porque a gente tem as pessoas que são mais velhas, que vivenciaram aquela época, que eram simpatizantes da ditadura e que simpatizam com o militarismo no geral, que elas apoiam o Bolsonaro, porque o Bolsonaro, ele é um militar, primeiramente, ele foi um militar, e porque o Bolsonaro, ele diz apoiar o militarismo de diversas formas. E aí a gente tem aqui um cara que é um babaca, que é um fascista, que é tudo mais, mas que convém com o discurso de vários grupos que existem no Brasil no momento. A gente tem todos esses grupos que têm os seus ódios reprimidos, tanto pela justiça quanto pela ética, que estão ali apoiando o Bolsonaro devido ao fato de que ele alimenta todos esses discursos o tempo todo. O tempo todo o cara vai estar ali levantando a bola de quem é racista, vai estar ali levantando a bola até do antiambientalismo, né? Porque ele apoia o desmatamento, ele apoia que queime a Amazônia pra tá cagado lá, tanto que ele criou o Dia do Fogo, que causou um dos maiores incêndios que a gente teve na Amazônia. Então a gente tem aqui um político que ele tem toda uma gama de apoio, que são de pessoas que podem até nem simpatizar tanto assim com ele, com o que ele faz, na verdade nem ligam pra merda que ele tá fazendo, só por ele tá falando aquelas coisas, vai apoiar o cara. E a gente tem um Lula que volta aí pras eleições, que tá trazendo uma campanha bem interessante, eu vou confessar isso, apesar de que ele tá muito fraco nas questões de mídia, porque a mídia tradicional, ela não trabalha muito com a esquerda ou centro-esquerda. Isso sempre foi assim, a mídia geralmente ela vai trabalhar com quem vai mexer mais com o fator econômico. Então, tanto que até um pouco tempo atrás, quem era o político das emissoras era o Moro. Só que aí agora a candidatura do Moro caiu, ele não vai ser mais candidato à presidência, aparentemente, até porque todas as tentativas dele estão sendo bem escorraçadas. Então a gente não vai ter esse político também, então a gente não tem ainda um político da mídia. A gente vai ver o que vai acontecer nos próximos meses. Na verdade, eu acho que nas próximas semanas a gente já tem uma resposta pra isso. Quem vai ser o político da TV aberta. Mas, enfim, prossigamos. A gente tá num cenário muito complicado. A gente tem aqui dois políticos. Não acho que seja difícil escolher entre esses dois. A gente tem um racista, homofóbico, transfóbico de um lado. E a gente tem um político de esquerda que tem como base das candidaturas dele, sempre foi assim. E ele conseguiu isso, manter o povo alimentado. Tanto que foi o governo do PT, do Lula, que conseguiu tirar o Brasil do mapa da fome. A gente voltou agora pro mapa da fome devido ao governo do Bolsonaro. Então a gente tem ali um político que tem experiência, que vai fazer alguma coisa, e tem uma capacidade política internacional muito grande, porque o Lula, ele tem contato com vários países, e os países respeitam muito o Lula, até porque ele é um cara que respeita as políticas internacionais, enquanto a gente tem o Bolsonaro que tá acabando com nossos negócios em todo o mundo devido às falas idiotas dele e dos filhos dele. Eu sei que todo ano eu falo pra vocês pesquisarem os seus candidatos e votarem conscientemente. E esse ano eu vou falar a mesma coisa. A gente tem dois candidatos que estão fortes. Eu quero que vocês pesquisem essas pessoas que estão ali pra presidência. Eu acho que é super válido vocês votarem quem vocês quiserem no primeiro turno. Então eu vou indicar que vocês pesquisem bastante sobre esses candidatos. Mas eu também quero deixar claro que num segundo turno, um voto nulo pode ser um tiro no pé. Nas últimas eleições, o que ferrou as eleições mesmo foi o fato de muita gente ter votado nulo ou branco. A maioria dos votos não foi no Bolsonaro. A maioria dos votos foram em nulo e branco. E devido a isso, o Bolsonaro chegou ao poder. Então, sejam conscientes de que seu voto, ele faz diferença. Vou falar aquela frase clichê do a gente precisa do seu voto pra mudar o país. Essa situação que a gente tá vivendo agora, ela é muito pesada. A gente tá chegando num nível em que o plano real, pra vocês que são menores, mais novos,
o real não é uma nota tão antiga. A moeda brasileira anterior ao real era o cruzeiro. O cruzeiro, ele estava muito desvalorizado e foi criado o plano real para que a gente pudesse ter uma moeda de mais valor e assim fazer com que a economia girasse de forma mais fácil, que conseguisse circular mais o dinheiro. E aí, enfim, o plano real ele veio para fazer essa solução. E agora o plano real tá virando o cruzeiro. É basicamente isso. O valor do real tá tão baixo, mas tão baixo, que ele tá ficando tão desvalorizado que daqui a pouco a gente chega no nível de cruzeiro de novo. E ter a moeda do país desvalorizada faz com que todo o país seja desvalorizado. Infelizmente é assim, o capitalismo tá aí, a gente odeia ele, mas ele existe. Pesquise seus candidatos, tá? Dá uma olhada nas campanhas de todo mundo. Eu acho super válido fazer isso. Por mais que tenha uma 80% de certeza aí que o segundo turno a gente vai ter entre Lula e Bolsonaro, a gente vai ter outras eleições mais pra frente e esses candidatos vão tentar se reeleger novamente. Muitos desses candidatos, eles são novos. A gente tem, por exemplo, o Boulos, ele se candidatou nas últimas eleições, não conseguiu, se candidatou para governador aqui, não conseguiu, e infelizmente, né, porque eu acho que o Boulos ele seria um ótimo agregador para a política de São Paulo, e devido à perda do Boulos, a gente tá tendo vários problemas aqui em São Paulo, que enfim, isso daí vai na pesquisa, aproveita quando vocês estiverem pesquisando sobre os políticos e pesquisa sobre o que tá rolando em São Paulo. Mas é isso, pandinhas, eu queria só que vocês tivessem uma consciência do que tá rolando na política brasileira agora, e de que a gente vai estar numa situação muito fechada na política desse ano. Isso é uma coisa atípica, tá? Geralmente a gente tem vários políticos aí, sempre tem dois que são mais fortes ali, 2, 3 que são mais fortes, mas isso não quer dizer que não existe uma força de voto que pode virar o jogo no final das eleições. Isso já rolou várias vezes, inclusive na primeira eleição da Dilma, ela tava perdendo em votos até chegar nos votos do Nordeste quando ela virou o jogo. Isso já aconteceu várias vezes, tipo, nos últimos minutos ali do campeonato, acaba tendo uma virada de jogo que pode surpreender todo mundo, e eu espero muito que a gente consiga tirar o Bolsonaro do poder esse ano. Bem, é isso, pandinhas, obrigado por assistir até aqui, deixa seu like se você gostou desse vídeo, ou deixa seus likes se você não gostou, joga aí suas opiniões nos comentários, eu quero muito saber o que vocês acham sobre a situação política atual, até por fins de conhecimento mesmo, eu quero entender como vocês estão pensando, sentindo e refletindo essas eleições. Se inscreve no canal se você não for inscrito. Se você quiser ajudar o canal a crescer, você pode se tornar um membro, clicando aqui embaixo no Seja Membro. Caso você não queira contribuir mensalmente, você pode mandar um pix pro canal, você pode mandar um aplauso, que é o novo recurso aqui do canal, que você pode mandar sua contribuição, tipo um super chat, em qualquer vídeo que tem no canal. Caso você queira mandar um pix para ser mais diretão, o pix do canal é pixladopan@gmail.com. Tá aqui na sua telinha e tá aqui na descrição também, beleza? Até o próximo vídeo e tchau!